Como eu descobri o meu chamado. Essa é a nossa série de mensagens. Eu sou o pastor Xandão e esse é o nosso Gole de Fé. E eu quero compartilhar com vocês a partir de hoje as 5 fases do meu chamado. Por que eu quero compartilhar isso? Porque eu sei, o Espírito Santo falou ao meu coração que existem centenas de pessoas que sofrem com isso. Com o que, pastor? Não sabe para que veio nessa vida. Não sabe o que fazer na obra de Deus. Talvez você faz até muitas coisas. E posso falar? Talvez nem Deus mandou você fazer isso tudo. E você está fazendo, achando que é obra de Deus. Muitas vezes na boa intenção, mas Deus nem te mandou fazer isso. Mas qual que é o problema? Está ajudando? Sim, está ajudando momentaneamente. O grande problema é que enquanto você não sabe qual é o seu chamado, você vai perdendo tempo. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Talvez você vai falar assim, pastor, mas você falou lá atrás, tá meio contraditório, mas você vai entender dentro do contexto que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é já sair compartilhando esse áudio, tá bom? Para o máximo de pessoas que você conseguir. Pastor, posso mandar para meu amigo endemoniado, gadareno? Pode mandar para ele. Quem sabe Deus chama ele também, né? Quem sabe ali ele escuta nessas devocionais um chamado de Deus para a vida dele. Mas eu tenho falado que é uma mensagem específica para crentes, né? De preferência que não sabe o que fazer da vida, o que fazer com a Bíblia, né? O que fazer com os dons que Deus depositou na vida dele e na vida dela. Outra coisa que eu quero já começar a falar aqui, nessa primeira devocional, sobre como eu descobri o meu chamado. Primeira fase de estudo é o descobrimento ou o despertar de um outro nível, tá? O despertar de um outro nível. Eu queria ler um texto aqui de 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 12. Eu queria ler só o iniciozinho que você vai entender tudo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Pastor, isso aí é uma chamada? O que é isso? Jesus não estava te chamando assim, mas com 18 anos de idade eu fui chamado, mas eu não sabia nada. Sabe quando eu fui entender que Jesus estava me chamando com 18 anos de idade? Sabe com quantos anos? Com 25 anos que eu fui entender que Jesus tinha me chamado ali. Então, você pode estar participando de algum culto em alguma igreja, Deus vai falar com você ou já falou com você de uma forma diferente. Guarda isso, brother. Lá na frente você vai entender. Você vai entender o despertar de Deus na sua vida. Eu me lembro, como eu disse, eu tinha 18 anos de idade, estava num culto de adolescente e sentado, despreocupado, pensando em nada, nem sabia o que estava sendo pregado, nem lembro no pastor, não lembro de nada, só lembro que eu estava dentro dessa igreja aqui em BH e o pastor falou assim, agora abra a Bíblia em 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 12. Amigo, eu estava distraído, estava ligando para nada, parece que o Espírito Santo me ligou na hora, falou assim, acompanha, marca que nunca mais você vai esquecer. Foi só isso, não aconteceu nada demais, não desceu anjo, né? Não apareceu, não teve, ninguém rodopiou, ninguém profetizou, nada, apenas a leitura da palavra foi suficiente e veio como uma flecha no meu coração e eu marquei esse texto. A partir daí, meu amigo, meu irmão, é a primeira fase. O Espírito Santo falou no meu coração, eu estou te separando para a obra. Eu não sabia que obra que era, eu não estava nem ligando para nada, mas o Espírito Santo ministrou o meu coração e esse despertar aconteceu. Pastor, mas o despertar não veio lá para os 25? Sim, mas pelo menos eu comecei a entender que eu não era apenas mais uma pessoa para ir no culto e ficar sentado no banco, sabe? Eu entendi que eu poderia muito mais. É o descobrimento, é um outro nível.
né? Como diz o jogador aí do Flamengo, o Bruno Henrique, é outro patamar. É outro patamar, amigão. Então, é só para você entender que esse despertar, ele demora 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos desse despertar. 8 anos. Deus iniciando uma vocação, um chamado em mim. 8 anos para começar, brother. Meu irmão, as pessoas convertem hoje, já quer ser pastor de igreja. Sabe? É consagrado ontem, já quer comandar, já não é assim, brother. Eu lembro que para fazer isso, olha só, para liderar, para cuidar de célula, sabe? Eu fiz escola de líder. Então, amigão, essa primeira fase é o descobrimento. É o descobrimento. Anota isso, guarda isso aí. Você vai descobrir no culto, Deus vai falar com você com uma palavra, com um versículo e com muitas outras coisas. Eu vou ser bem breve nessas devocionais, porque eu não quero falar de mim. Eu só quero falar de como Deus me chamou. E quando que eu fui entender isso? Então Deus me chamou com 18 e eu fui entender com 25 anos. A primeira fase é o descobrimento, é o despertar de um outro nível. É onde você para e fala assim, velho, eu não sou capaz de ninguém, eu não sou apenas uma ovelhinha, sabe? Eu sou alguém que o Espírito Santo está dentro de mim, me deu ousadia, me deu poder. Então a partir de hoje eu estou indo para um outro nível. Vou orar a Deus, que é a segunda fase que eu vou compartilhar na próxima devocional. Orar e se envolver em algo na igreja. Como eu descobri o meu chamado.